Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana Filha dele, sempre com muita satisfação em trazer a palavra do Senhor para abençoar todos nós, a começar por mim, porque aquele que prega, aquele que ensina, que fala, que reflete sobre a palavra de Deus é o primeiro a ser abençoado antes mesmo dos seus ouvintes. Então, é sempre com muita satisfação e com muita alegria que nós fazemos esses vídeos de uma maneira muito simples, de uma maneira muito caseira, mas com muita responsabilidade e com o objetivo. O objetivo é fazer com que essa mensagem chegue a pessoas em lugares distintos, pessoas que fisicamente não estão perto, mas que vão ser alcançadas pela mensagem. E o nosso objetivo aqui é abençoar a vida de pessoas, de homens, mulheres, crianças, jovens, crentes, não crentes, independente de quem seja. Esse é o motivo desse canal ter sido feito, é abençoar a vida de pessoas que só Deus sabe onde estão, mas a mensagem, a palavra de Deus, ela percorre e ela chega a outros lugares que muitas vezes nós não entramos, nós não chegamos. Eu quero hoje compartilhar uma reflexão que eu estava fazendo, que eu acho muito importante para que todos nós venhamos a conhecer a palavra de Deus, porque ela é que vai direcionar as nossas escolhas, na verdade. Vai nos ajudar a tomar decisões importantes, evitar decisões ruins, vai minimizar a possibilidade de grandes erros na nossa vida e vai nos ajudar a ter uma probabilidade ainda maior de acertos. Porque quando a gente tem bons conselhos, quando nós temos boas opiniões, boas orientações, é mais fácil de tomarmos decisões assertivas. E não existe melhor conselheiro do que o próprio Deus. Eu quero aqui compartilhar rapidamente um texto que se encontra no livro de Mateus. Para quem não sabe, o livro de Mateus se encontra na segunda parte da Bíblia, que nós chamamos de Novo Testamento, tá? É um dos 4 livros classificados como evangelhos, que tratam ali da vida de Jesus Cristo aqui na terra, enquanto ele esteve aqui como homem, ok? Então, o livro de Mateus, no capítulo 13, vai dizer o seguinte, no versículo 34 e 35. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus, ele tinha uma ferramenta pedagógica, digamos assim, muito interessante, que são as conhecidas parábolas. Eu andei pesquisando aqui brevemente, no original grego, a parabole ou parábole é o mesmo que colocar de lado ou comparar, colocar lado a lado, para poder fazer uma comparação. Então a gente pode entender que a parábola é uma espécie de comparação. Você bota lado a lado algo com algo para você poder comparar um com o outro. E Jesus, ele usava muito esse artifício, essa ferramenta para ensinar aquilo que ele estava proposto a ensinar. Como aqui está escrito que Jesus não falava nada que não fosse através de parábolas, e nós vamos entender o porquê daqui a pouco com outro texto que eu vou trazer, tá? Existe uma referência que está no Salmo 78, no versículo, deixa eu colocar aqui que já está aqui marcado, Salmo 78, no versículo 2, tá?
que é escrito no hebraico, palavra machal, que tem a ver com provérbios, enigmas, coisas misteriosas, ocultas, e também comparações. É interessante nós pegarmos o original das palavras, porque traz uma riqueza maior. Às vezes, quando a palavra é traduzida para a nossa língua, perde-se um pouco do efeito, porque às vezes não existem as mesmas palavras no nosso vocabulário. Então precisamos buscar uma palavra que seja mais próxima e a gente acaba perdendo um pouco do efeito original. Por isso que é interessante, sempre que possível, buscar no texto original como aquela palavra foi introduzida naquele texto, qual é o contexto daquilo. Pois bem, aqui eu quero trazer o Salmo 25. Para quem não sabe, o livro de Salmos fica na primeira parte da Bíblia, que nós chamamos de Antigo Testamento, tá? O livro de Salmos, aqui no capítulo 25, vai dizer o seguinte no versículo 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É interessante trazer esse salmo junto ao texto que lemos agora, porque nós estamos falando aqui de intimidade com o Senhor. Quando nós temos intimidade com alguém, é para esse alguém que nós revelamos as nossas coisas ocultas, os nossos mistérios, os nossos segredos, porque existe na intimidade uma confiabilidade, né? É uma relação ali de confiança. Você não deve abrir os seus segredos para pessoas que você não tem o mínimo de confiança. Nós vemos aqui que Deus, ele também abre os seus mistérios, as suas coisas ocultas para aqueles que têm intimidade, que têm um relacionamento com ele. Aqui vai falar de aliança, que não é apenas algo simbólico, mas tem um significado de que é algo permanente, porque a aliança é um objeto que não tem abertura. Por isso que esses anéis que têm uma abertura, que é para você poder alargar ou para você poder ajustar no dedo, não podem ser considerados aliança, porque o intuito da aliança é exatamente ser um elo que não tem abertura, porque deve ser um elo perpétuo. Entendeu? Então Deus, ele traz aqui o conhecimento dos seus mistérios para as pessoas que têm intimidade com ele. Não é para qualquer pessoa. E aqui é importante destacar que Deus, ele não é seletivo no intuito preconceituoso, no intuito ruim, né? Ele despreza algumas pessoas. Não, nós temos que entender que a seletividade de Deus para abrir os seus mistérios se deve a que coisas importantes e de extrema importância não devem ser desperdiçadas com pessoas que não querem se relacionar com ele. Pensa você vai pegar a parte mais secreta da sua vida, os seus segredos mais privados, você vai sair falando para pessoas que não gostam de você, pessoas que não te respeitam, pessoas que não querem ter um relacionamento com você, pessoas que não estão nem aí para você. Não faz o menor sentido. Então nós precisamos entender que para nós termos acesso aos mistérios de Deus, nós precisamos antes ter um relacionamento. Não é uma vez ou outra você falar com Deus, é relacionamento verdadeiro, íntimo, fiel e crescente com o Senhor. Tem um outro texto aqui que eu quero trazer também, que se encontra também no livro de Mateus, mas um pouco antes, no capítulo 11, no versículo 25, está escrito o seguinte: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus aqui, ele também corrobora essa intenção de Deus
de ocultar algumas coisas de determinadas pessoas, mas revelá-las para outras determinadas pessoas. E aqui, para a gente poder fazer um fecho, né, de tudo que nós falamos e ouvimos aqui, nós precisamos parar um pouco para refletir esse posicionamento de Deus, que sobre os mesmos assuntos ele pode ocultar o conhecimento de algumas pessoas e, ao mesmo tempo, com essas mesmas informações, ele revelá-las para outras pessoas. E isso tem a ver com o que nós falamos aqui no livro de Salmos. Deus revela os seus segredos para aqueles que têm um relacionamento, uma intimidade com Ele. Então, infelizmente, é muito comum de nós vermos em alguns lugares que se denominam, se autoproclamam igreja, né, ou em alguns vídeos na internet, é muito comum nós vermos pessoas trazendo revelações, mistérios, os oráculos de Deus, os segredos que o Senhor tem me revelado. E infelizmente, grande parte dessas pessoas está mentindo. Deus não revelou absolutamente nada para elas e por um motivo muito simples: elas não têm relacionamento sincero com o Senhor. Deus condicionou, Ele pôs condições às revelações dos seus segredos. Revelarei aqueles que têm relacionamento sincero, verdadeiro e íntimo comigo. Aqueles que estão com o coração aberto, disposto para me ouvir e aprender de mim. Aqueles que têm um coração endurecido, fechado, que são obstinados, teimosos, arrogantes, orgulhosos, incrédulos. Para esses, Deus não revela, o Senhor os mantém na dúvida. O Senhor os mantém na ignorância de não saberem a verdade. A verdade de Deus é para aqueles que aceitam com o coração aberto aprenderem do Senhor. É como aquele professor que ensina e tira as dúvidas e revela os segredos, as técnicas, os mistérios para aqueles alunos que o respeitam, que o levam a sério, que se calam para ouvi-lo, que prestam atenção, que respeitam a sua aula, respeitam o seu conhecimento. Já para aqueles alunos que escarnecem, que debocham, que desrespeitam o professor, que escandalizam a sua aula, que não respeitam os seus anos de conhecimento, para esses alunos o professor se cala e os mantém na ignorância. É como se ele dissesse: já que vocês não querem aprender de mim, já que vocês não me respeitam, já que vocês não querem se aproximar para aprender, então continuem na ignorância, porque eu não vou lhes revelar nada. Nós podemos entender que a seletividade do ensinamento de Deus não se cabe a um preconceito de que ele pega alguns para si e outros ele afasta. Até porque nós sabemos que todo aquele que vai ao Senhor com sinceridade, que busca o Senhor, ele não lança essa pessoa fora, ele não desfaz dessa pessoa de maneira alguma. Mas nós podemos entender essa seletividade didática, se assim podemos dizer, em relação às parábolas de Jesus, exatamente com esse exemplo que nós tivemos agora. Para aqueles que têm um coração aberto, para aqueles que estão sinceros, com boa vontade e que buscam ao Senhor para se relacionar, para esses o Senhor revela os seus mistérios, o Senhor dá a compreensão. Mas para aqueles que têm um coração arrogante, orgulhoso, endurecido, que não querem saber de Deus, eles vão continuar sem conhecer a verdade, eles vão continuar na ignorância, por culpa deles mesmos, pela sua arrogância, pelo seu orgulho. Pois bem, para que nós possamos crescer ainda mais
deu vontade de espirrar. Para que nós possamos crescer ainda mais no conhecimento da palavra de Deus e naquelas coisas ocultas que só o Senhor pode nos revelar, nós precisamos buscar um relacionamento sincero com Deus. Porque podemos enganar o mundo inteiro, mas Deus ninguém consegue enganar. Busque um relacionamento honesto com o Senhor. Quando você pecar, confessa. Quando você errar, admite. Quando você estiver no erro, pede ajuda para sair. Quando você estiver quase caindo em tentação, pede ajuda para não cair. Seja grato por todas as coisas. Tenha um relacionamento com Deus honesto, sincero. Aí sim o Senhor vai te revelar os seus oráculos, os seus segredos, os seus mistérios, e você não será um fanfarrão, um mentiroso, um 71, estelionatário espiritual, tanto homem quanto mulher que existem aos montes por aí. Você será uma pessoa verdadeira. Deus, de fato, me deu conhecimento de tal coisa porque eu me relaciono verdadeiramente com Ele. Veja que o Senhor revela os seus mistérios não apenas para pessoas que têm muitos anos de estudo da palavra. Jesus falou, o Senhor revela também aos pequeninos. Deus pode revelar as crianças, pode revelar as pessoas mais simples, pode revelar as pessoas analfabetas que não sabem ler, não sabem escrever, pessoas com pouco estudo, com pouco conhecimento. Deus pode revelar os seus mistérios às pessoas adultas, crianças, com muitos anos de estudo da Bíblia, com pouco tempo de estudo da Bíblia, mas desde que tenha um relacionamento sincero e íntimo com o Senhor. Então que você busque esse relacionamento íntimo com o Senhor. Não fique buscando esses que dizem que, olha, o Senhor me revelou e eu tenho um mistério que Deus me disse e só disse para mim, porque é algo que Ele concedeu apenas a mim. Deus revela a todo aquele que se relaciona de maneira sincera, verdadeira, honesta e íntima com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Agora eu quero pedir alguns favores, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sino de notificações, escolha a opção todas, para que todas as vezes que tiver um vídeo novo você receba a notificação. Dá uma compartilhada, isso vai nos ajudar a fazer com que o canal cresça e tenha visibilidade. Quanto mais pessoas inscritas, mais pessoas conhecerão, mais pessoas curtirão e aqui o YouTube vai entender que aqui é um canal que está crescendo, está ganhando relevância e vai deixar o canal mais visível para mais pessoas conhecerem. Então, dá essa ajuda porque é de extrema importância para abençoar outras pessoas, como eu tenho certeza que te abençoou no vídeo de hoje. Então, se Deus permitir, nos vemos no próximo vídeo com a mensagem que Ele colocar no meu coração, que eu ainda não sei qual é, mas tenho certeza que também vai abençoar a sua vida. Até lá!